Boa noite a todos. Começar a entrevista coletiva com o técnico Felipão. A primeira pergunta é da Sabrina da Rádio Cap, ela não está presente, enviou a pergunta aqui, eu vou fazer a leitura. Felipão, o que mais te incomodou na derrota desta noite? A gente ganha, perde, não tem nada que incomodou tanto assim que eu não possa trabalhar com eles e que eu venha fazendo e que eles vêm fazendo. É um campeonato em que a gente tem algumas dificuldades por estar em 3 competições e tem que fazer algumas escolhas que às vezes a gente não faz quando é normal no decorrer dos jogos que temos pela frente, mas porque quarta-feira temos uma possível decisão, a gente tem que fazer algumas escolhas, e essas escolhas muitas vezes não dão aquele total que nós queremos da equipe. E não há nada que nós possamos fazer, nem os atletas, do que estarmos preparados para aquilo que são as decisões que nós estamos enfrentando. E para isso que eu sempre estou dizendo, que a gente tem que ter alguns pontos a mais, como a gente tem feito em casa, porque temos que escolher como vamos fazer, e não é culpa dos jogadores, não é culpa de nada, são detalhes que nós vamos montando com a equipe, e uma ou outra coisa foge-nos do principal, que é jogarmos com uma certa igualdade quando saímos e mudamos um pouco a equipe. Mas temos feito aquilo que mais ou menos está dentro do planejado, e agora é quarta-feira jogarmos um pouco diferente e ver se conseguimos, então, continuarmos em pé para nossa classificação na Copa do Brasil. Felipão, antes do jogo, a gente conversou um pouquinho, você disse que ia acabar testando, que não era o ideal, Thiago Heleno e Fernandinho. Qual foi a tua avaliação sobre os dois, pensando até na quarta-feira? E já engatando uma segunda pergunta, pensando em quarta-feira, tem uma lembrança especial do Maracanã? Eu? Sim. Não. Maracanã é um estádio que já jogamos 200 vezes aí, acredito que umas 10, 20, 30 vezes na minha vida. Não tenho lembrança nenhuma especial, nem boa, nem ruim. Tenho a lembrança das equipes que eu trabalho e pronto. Sabemos que na quarta-feira podemos contar com o Thiago, podemos contar com o Fernandinho, ainda não sabemos o total de minutos ou como vamos fazer, vamos pensar um pouquinho sobre a escalação e sobre o que os atletas vão sentir de hoje até quarta-feira em relação à parte física, e aí vamos decidir. Mas, infelizmente, é isso que temos que fazer no campeonato, e é assim, não adianta nós ficarmos reclamando, é isso, e pelo menos, razoavelmente, nós tivemos a participação do Thiago e do Fernandinho, que já jogaram 60, 65 minutos, e aí já nos dão uma ideia de como podemos usá-los. Felipão, boa noite. Nesses jogos do Campeonato Brasileiro do time foi mesclado, eu considero assim um saldo igual, porque ganhou do Palmeiras e do Bragantino e perdeu do Goiás e agora do Botafogo. Que avaliação geral você faz desse momento? Você já falou de um agosto dificílimo, e até considerando um pouquinho antes de agosto, o jogo contra o Flamengo na quarta-feira, mas que avaliação que você faz desse momento, levando em conta que essa necessidade vai acontecer mais vezes de ter que rodar o elenco no Brasileiro? Por isso que nós estamos brigando bastante para aqueles pontos que precisamos fazer em casa, para que quando a gente rode por necessidade, mesmo por necessidade, a gente imagina que vai compor bem, mas uma outra coisa é diferente nesse Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro é muito igual. Muito igual.
E quando a gente muda bastante, a gente vai sentir um pouco a diferença. E por isso que são importantes os pontos que nós estamos fazendo e fizemos em casa, e que essa equipe já fez, porque nós vamos sofrer um pouquinho fora também, e são mudanças estruturais que, quando a gente joga em casa, pode fazer, porque em determinado momento a gente está com o jogo ganho, ou... nós nunca iniciamos um jogo com o Pedrinho na ponta esquerda, nós nunca iniciamos um jogo com o Rômulo totalmente de centroavante, nós nunca iniciamos um jogo com 2 jogadores que vêm de trabalhos e vêm de 4 meses, 5 meses sem jogar, como o Thiago, não como o Fernandinho, que agora já está adaptado à parte física, pelo menos para 45 minutos, 60. Então, nós temos que pagar um preço. Nós estamos em 3 competições e temos que pagar esse preço. Nós não temos uma equipe que seja aquela equipe totalmente ideal que 2 ou 3 times têm no Brasil, que 2 ou 3 grupos têm no Brasil. Então, nós vamos aos pouquinhos montando e adaptando para ganharmos o que pudermos ganhar, e fazendo o que é possível e sofrer um pouco, ter alguma dificuldade. E quando nós pudermos e conseguirmos fazer com que essa equipe tenha um pouquinho de mais tempo de trabalho, porque temos jogadores com 20 anos, 21, 22, é um pouco mais difícil. Quando nós tivermos isso, já fugimos de uma fase ruim lá de dificuldades que já foram vividas por todos um ano atrás ou 2 anos atrás. Então, não dá para a gente ficar triste, porque também o Botafogo joga bem, vem jogando bem, vem tendo algumas dificuldades em fazer seus gols. Hoje fez, nós não fizemos os gols. Não dá para cobrar desses atletas, tudo o que se imagina, não. Ainda temos um longo caminho pela frente. Agora, o que dá para cobrar e o que dá para exigir, o que dá para acentuar é que eles estão entre os 8 do Brasileiro, entre os 8 da Libertadores e entre os 8 da Copa do Brasil. Então, tá bom? E vamos por partes, vamos dar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, vamos aceitar algumas coisas, vamos melhorar uma ou outra coisa, trabalhar e ver onde é que nós podemos ainda acrescentar algumas situações boas para esse grupo. Oi, Felipão, boa noite. Defensivamente falando, o que o senhor entende que deu errado hoje nessa derrota? Deu errado porque o Botafogo jogou como vinha jogando outros jogos normalmente e tal. Nós tivemos 10, 15 minutos muito bons no início do jogo, depois o Botafogo se impôs naqueles 15 minutos, tomamos o gol. O segundo tempo, quando nós estávamos bem, outra saída errada, tomamos outro gol. E aí muda um pouquinho quando nós não temos aqueles jogadores mais experientes, que vêm jogando há muito mais tempo e tudo mais. Muda um pouquinho e nós temos que aceitar isso. Não adianta trabalhar, viver mais um tempo, mais um determinado momento, mais uma situação quando nós estamos ganhando, como é que nós podemos fazer, quando nós não estamos ganhando, o que temos para colocar. Esse é o nosso dia a dia agora e nas 3 competições. E temos que priorizar A, B, e nós estamos fazendo. E graças a Deus que esses jogadores já nos deram um respaldo muito bom no Campeonato Brasileiro. Agora vamos continuar insistindo com eles e com todos para a Copa do Brasil e Libertadores. Nós vamos ter que fazer algumas enjambrações, priorizar alguma coisa, mas é assim e todos vão estar testados e cabe a nós escolher
uma situação de jogo, quem sabe trabalharmos mais uma